Olá, pessoal do quinto ano, tudo jóia? Nós vamos iniciar agora o nosso módulo 3, tá? Vamos começar com ciências. Então, no capítulo 7, a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades humanas e a conservação do meio ambiente, tá bom? Vocês vão me acompanhar das páginas 190 a 198. Bem aqui no início, tá? Na abertura do nosso capítulo, vocês vão observar aí que está sendo retratada, tá? Uma transformação nessa paisagem aí. Então, olha só. Como um garfo ou uma colher que você usa diariamente pode interferir nos ambientes naturais, conforme mostra essa fotografia? E como outros produtos, incluindo os alimentos que você ingere, interferem nos ambientes naturais? É importante ter em mente questões como essas toda vez que consumimos um produto. Então, a gente está falando aí de uma extração de minério de ferro em Minas Gerais, tá? Em Mariana. Gostaria que vocês analisassem aí as imagens das duas páginas, 190 e 191, e me falassem como que vocês acham que era o ambiente mostrado nessa fotografia antes da alteração aí, dessas alterações realizadas aí pelo ser humano. Então, vocês podem perceber que a vegetação com certeza predominava aí nessa área, né? Em sua opinião, qual a relação dessa imagem com a produção de objetos como talheres, carros e bicicletas? Então, aquilo que eu li logo no início, né? Quando eu falo como um garfo ou uma colher que você usa diariamente pode interferir nos ambientes naturais, nós estamos falando então da extração de minério de ferro, tá? E na letra C, pediu para vocês citarem algumas consequências que as transformações realizadas pelo ser humano provocam no meio ambiente, mostrado aí na fotografia. Então, vocês podem observar, né, que acaba destruindo a vegetação, contamina o solo, destrói também o habitat dos animais que moram aí nessa região. Então, essas transformações, elas causam muitos prejuízos, tá, para o meio ambiente. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os recursos naturais, na página 192 e 193. Então, recursos naturais, tá? É todo componente proveniente de ambientes naturais que pode ser utilizado de uma forma direta ou indiretamente pelo ser humano para atender às suas necessidades. Então, a gente está vendo aí nas imagens, né, que todos os dias nós realizamos diversas atividades e que necessitam desses recursos naturais. Dentre essas 4 imagens que aparecem aí na página 192, vocês vão observar, tá, que a utilização desses recursos naturais, ela está acontecendo aí de formas diferentes. Então, na primeira situação, que está a criança ali tomando banho, vocês vão ver que a situação, que a água, né, que é uma matéria-prima aí utilizada para a fabricação do sabonete, nós temos também a energia elétrica, né, que está sendo usada para o banho, né, da criança. Na segunda imagem, a gente está vendo aí que os minerais utilizados na fabricação aí primeiro dos talheres, né, temos também a madeira utilizada na fabricação da mesa e os alimentos também. Já na terceira imagem, a gente está vendo aí a madeira sendo utilizada na fabricação do papel, a luz solar que ilumina o ambiente e a matéria-prima utilizada na fabricação do lápis, que vocês também sabem qual que é. Já na quarta imagem, nós percebemos a energia elétrica, né? A matéria-prima utilizada na fabricação do computador e entre outros objetos aqui que eu não citei, tá bom? Então, o ser humano, ele utiliza esses recursos para produzir alimentos, roupas, objetos artesanais e industrializados,
para gerar energia elétrica e entre outras atividades, tá? Os recursos naturais, eles podem ser renováveis ou não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam no ambiente, tá? Pois eles se renovam a um ritmo constante e superior ao seu consumo. Então a gente tem de exemplo aí, tá? Que essa renovação ela pode ser natural ou pode ocorrer pela ação do ser humano, tá bom? Por exemplo, a renovação de recursos naturais renováveis pelo ser humano, ela é realizada, por exemplo, por meio de plantio de árvores, tá? A gente tem outros tipos também, tá? De exemplos. Nós temos também exemplos desse tipo de recurso aí, renovável, que a gente pode estar citando a água, a luz solar, o ar, o solo e os vegetais, tá bom? Atualmente o ser humano ele tem ampliado a utilização desses recursos naturais renováveis, como o vento, a luz solar e até mesmo as ondas do mar, para gerar energia elétrica. Então, olha só, nós temos aí na imagem uma usina que gera energia elétrica a partir de ondas do mar, tá? Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar no ambiente, pois a sua renovação geralmente envolve milhões e milhões de anos, além de serem consumidos a um ritmo superior ao da sua renovação no ambiente, tá? Então, além disso, os recursos naturais não renováveis não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. Então, por exemplo, a gente tem a extração de petróleo em Mossoró, tá? Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, são exemplos de recursos naturais não renováveis, tá bom? E nós temos alguns outros aqui também, como os combustíveis utilizados nos automóveis, o gás de cozinha, tá? Que a gente utiliza aí no preparo dos alimentos. Eles são também recursos naturais não renováveis. Apesar de muitos recursos naturais serem renováveis, é preciso utilizá-los de maneira consciente. Então, a água, por exemplo, ela é um recurso natural renovável que a gente tem que usar com bastante consciência, tá? Porque ela cobre a maior parte da superfície terrestre. Mas nós já sabemos que apenas uma porção dessa água ela está disponível para o nosso consumo. Então, olha só, nós temos a imagem aí da Patrícia, tá? Que se preocupa em utilizar a água de maneira consciente. Então, quando ela vai tomar o banho, ela ensaboa, né? Para economizar água. Primeiro ela molha, aí ela fecha o chuveiro, né? Fecha a torneira aí do chuveiro e vai se ensaboando enquanto a água está fechada, tá? Na segunda imagem, nós temos ela escovando os dentes após cada refeição. Aí, o que que ela faz? Ela mantém a torneira também fechada e ela usa um copo com água para enxaguar a boca. Nas imagens da página 195, nós temos ela e a mãe aí, né? Utilizando a máquina de lavar. Então, a mãe juntou, né? Acumulou bastante peças de roupa para usar a máquina na sua capacidade máxima aí. E depois a mãe aproveitou, né? Encaixou aí, né? O cano que leva a água da lavagem de roupa para esse tambor. E com a água desse tambor aí, ela vai utilizar para lavar a calçada. Temos também aí as calhas da casa, né? A gente pode direcionar a água da chuva para esses recipientes grandes aí, nesses tambores de plástico aí, onde a água fica armazenada. E depois que passar a chuva, ela serve para lavar carro, lavar calçada, lavar o terreiro, regar as plantas. E na última imagem, a gente tem aí ela, né, com o pai, ela está regando as plantas aí, utilizando um regador. E o pai está lavando o carro utilizando um balde, tá? Para lavar o carro. Então, vocês vão circular as cenas que apresentam atitudes que você e sua família costumam fazer no dia a dia na casa de vocês, tá? Economizar água é um dever de todos, vocês já sabem disso. Então, gostaria que vocês refletissem bastante aí sobre as suas atitudes no dia a dia, tá? Que podem ajudar a economizar água, porque ela é essencial para a vida na Terra.
Então, gente, essas imagens aí foi para vocês fazerem uma reflexão, uma autoavaliação mesmo das atitudes, das suas atitudes, da atitude dos seus familiares em relação aí ao cuidado com a água, tá? Para vocês refletirem que por mais que a gente tenha água todos os dias, o ideal é economizar para que a água não falte. Na página 196 tem uma atividade bem bacana aí que vai envolver o ensino da matemática, tá? Ela está relacionada com matemática, vocês já conseguem fazer. Eu gostaria que vocês fizessem a solução dessa questão no caderno, tá bom? Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar aqui. Então, a quantidade de água que é utilizada em todo o processo de produção de alimentos e de outros produtos, ela é chamada de água virtual. O que é isso? Durante a produção da produção de carne, né, por exemplo, temos a água que os animais eles usam para beber, a água que é usada para irrigação do pasto, né, para os animais se alimentarem, a água que é utilizada para a produção da ração que eles comem, a água que é utilizada na limpeza do animal e também no local onde ele fica. A água também que é utilizada também na limpeza da carne após o abate. Então a gente tem aí um quadro, tá? Com a quantidade de água que é gasta para cada uma dessas atividades, tá bom? Então aqui, 1 quilo de carne bovina, eu vou gastar mais ou menos 15.400 litros de água para poder lavar a carne e para poder limpar a carne após o abate. Para lavar o arroz aí, para fazer o arroz, né? Para plantar o arroz, vamos falar assim. A gente, para 1 quilo de arroz, a gente gasta em média 2.500 litros de água, desde a preparação do terreno, do plantio, a colheita, tá? Até mesmo em casa, que algumas pessoas elas lavam o arroz para poder refogar. Bom, para fazer a camisa de algodão, a gente gasta mais ou menos em média 2.500 litros de água, tá? Celular, mais ou menos 900 litros de água. E 1 quilo de maçã, mais ou menos 820 litros de água. Gente, esses processos aqui estão sendo envolvidos, tá? Desde a produção, tá? Até a preparação do terreno, a preparação do pasto, irrigação, para limpeza, tá? A água está sendo utilizada em todos esses objetos aqui, desde a produção até chegar nas nossas casas. Então, gasta-se muita água. Eu quero que vocês, então, respondam essa última questão aí, que é a seguinte. Imagine que uma família comprou 6 quilos de carne bovina e 2 quilos de arroz para consumir durante um mês. Quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos, desconsiderando a água gasta para o cozimento deles? Bom, é um desafio, quero que vocês tentem resolver para mim, tá bom? Contem com a ajuda da tia Marisa para isso, para resolver esse desafio aí. A minha resposta já está prontinha aqui no meu caderno, pronta para a gente resolver. E no nosso próximo encontro a gente vai resolver essa questão, tá? Bom, na página 197 e 198 tem algumas atividades para vocês realizarem. Elas estão bem tranquilas. Qualquer dúvida é só vocês voltarem, tá? Nas páginas anteriores para vocês entenderem melhor. Tá joia? Então a gente finaliza por aqui, tá? A nossa aula de ciências de hoje. Então beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.